E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 36 do livro Nosso Lar, O Sonho. No programa passado, nós conversávamos sobre a experiência que o André Luiz está relatando para nós, a experiência que ele está tendo quando ele adormeceu num apartamento que ficava ao lado das câmaras de retificação. A gente viu da necessidade do repouso ainda ao nosso nível evolutivo, que ainda é uma lei, como a lei do trabalho é, e que somente quando a gente for mais evoluído, a gente vai conseguir diminuir esse tempo de repouso, porque para nós o trabalho se tornará um prazer. Aí ele explicou, a gente conversou também, que ele teve uma proveitosa fadiga porque ele cumpriu o seu dever. Ele foi útil na tarefa, todos gostaram do trabalho dele. A gente comentou também que ele começou a relatar o sonho dele. Ele começou a relatar que ele se sentia como estivesse num barquinho e que tinha alguém ao lado dele, um homem silencioso que sustinha o leme, né? E ele começou a ver as belezas do caminho. E então nessa viagem que ele fez, que lhe pareceu um barquinho, porque não era um barco, mas ele teve a impressão que era, ele vai chegar em algum lugar, que é o que nós vamos ver hoje aqui no programa. Antes de nós continuarmos, eu só queria fazer um comentário sobre a questão do sono, do sono, né? Que o André Luiz está aqui em repouso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas, em que Allan Kardec coloca uma coletânea de preces, não para que nós repitamos como está aqui, mas que nós nos orientemos sobre a necessidade da oração em todos os momentos da nossa vida. Mas nesse capítulo 28, no item 38, ele separa aqui a hora de dormir. Aí ele diz assim: o sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar, que é no nosso caso aqui, enquanto encarnados. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. E mais adiante ele fala assim: como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Então isso é muito importante, esse detalhe. O André Luiz fala da proveitosa fadiga e faz a prece, né? E aí é diferente o caso aqui do André Luiz. Vamos supor que ele tivesse encarnado, uma proveitosa fadiga fazendo a prece, não é? Já era diferente. Mas aí Allan Kardec termina assim o item: eleve, pois, aquele que se ache compenetrado dessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória se lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar sentir-se-á mais forte contra o mal,
mais corajoso diante da adversidade. Então, Allan Kardec está nos dando realmente o ensinamento daquilo que nós devemos proceder na questão do sono. Ele fala a hora de dormir, que é o exemplo que nós estamos vendo aqui exatamente do André Luiz. Isso. Então, vamos continuar a ler. Vamos repetir o último parágrafo que nós lemos no programa passado, porque a gente tem alguma coisa ainda para falar sobre ele. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Então aqui, uma coisa que a gente já pode observar. O André Luiz estava dormindo. O André Luiz não tem o corpo de carne mais. Se ele estava dormindo com o perispírito dele. Que corpo que saiu para ele fazer essa viagem? Porque nós, os encarnados, quando dormimos, a gente deixa o nosso corpo de carne na cama e, em espírito, vamos fazer nossos passeios. Como dizem os espíritos, a hora do recreio, que a gente vai se encontrar com os nossos anjos guardiães. Tomara que seja sempre assim, né? Que não vá fazer bobagem enquanto desdobrado. Vamos orar a Deus. Então, ele deixou alguma camada do perispírito na cama, porque corpo de carne ele não tem mais. E isso nos mostra o quê? Que o nosso perispírito, né, ele não é um só, não é uma camada só. Então, nós já sabemos depois o André Luiz vai falar do corpo mental. Então, ao que nós depreendemos daqui é o seguinte, desse parágrafo que nós lemos. O nosso perispírito não é formado só de uma camada, porque ele deixou uma parte na cama e foi com outra. Então, a gente pode imaginar assim uma cebola que tem várias camadas, né? Tem aquela camada que está mais perto do miolinho e tem aquela camada que está mais perto da casca. Então, a gente desencarna, perde a casca, igual a cebola quando é descascada. Mas o perispírito provavelmente tem algumas camadas, mas os espíritos não abrem para a gente detalhadamente. Mas dá para a gente depreender isso aqui. Porque ele foi fazer uma viagem com o corpo, ele não está. O espírito, né, em essência, ele não consegue viver sem a matéria. Ele precisa de uma matéria para o revestir. Ela pode ser extremamente sutil, mas ele precisa. Então, ele foi com uma parte do perispírito e a outra ficou. E aí a gente continua a ler. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. E aqui, a gente que já leu a obra toda, né, de André Luiz, nós já tivemos, né, graças a Deus, essa permissão de Nosso Senhor Jesus Cristo de ter acesso a essa obra magnífica que veio através das santas mãos de Chico Xavier. Nós que tivemos essa permissão, a gente sabe que existem campos de saída entre a Terra e o mundo espiritual, e o mundo espiritual inferior para o mundo espiritual superior. Por que a gente está colocando isso? Porque no livro Libertação, no capítulo... Só um instantinho aqui. No capítulo 3 e no capítulo 19, vamos ver aqui... Peraí, que fica mais bonitinho quando a gente lê. É claro, com certeza. Não é? Então, como diz, nós somos papagaio de pirata, a gente então vai... Vamos na fonte. Vamos lá. É capítulo 3, entende... 4, não é 4 não? 3. Peraí. O Gúbio, que é o mentor do André Luiz nesse livro, ele vai
como é que se diz? Ele vai receber a visita de Matilde, que é um espírito que vai lhe pedir um favor, porque a Matilde tem um filho chamado Gregório, que é um espírito muito inteligente, vamos dizer assim, uma inteligência perversa até aquele dia. Então ele já é um espírito que já está propenso a receber uma ajuda. E a Matilde é um espírito muito superior. E ela quer encontrar, ter um encontro com esse filho. Mas primeiro ela pede ao Gúbio que o Gúbio fosse primeiro visitá-lo e tentasse trazer de alguma maneira ele ao contato, não é? Com essa mãe, a Matilde, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui onde é que a gente leu sobre isso. Olha aqui. O capítulo é o capítulo 3, capítulo 3 do livro Libertação. Ao terminares a fase essencial da tua missão, a Matilde está falando com Gregório. Nos dias próximos, sobre o que serei notificada por nossos mensageiros, irei ao teu encontro nos campos de saída. Então, quem sabe, é provável que se verifique o encontro pessoal que almejo há muito tempo, porquanto Gregório virá possivelmente em tua companhia. Então, a nota do rodapé lá do livro diz assim: a expressão campo de saída define lugares limite entre as esferas superiores e inferiores. Para o André Luiz ter esse encontro que ele vai ter, né, agora, durante o sonho, provavelmente ele usou um campo de saída. Só que tinha a aparência de um barco. Para ele não ficar chocado ao chegar nessa esfera superior, porque a gente sabe que já leu o livro, vamos dar um spoiler aqui, que ele vai encontrar a mãe dele numa esfera muito superior. Então ele precisou desse campo de saída, que ele tem a aparência de um barco. E uma coisa também didática para nós entendermos, né? Essa questão do barco. Para ele não se chocar, né? Ele bota, porque mais adiante ele vai falar assim, olha, para onde impossível, ao meu lado um homem sustinha o leme. E nos dizendo, mais uma vez que a gente falou em programas passados, da necessidade da companhia de alguém para nos conduzir. Porque sozinho não tem condições, não é? Sim. E aí também no Libertação, no capítulo 19... ele fala pequeno, quando você procura, ele fala pequenino barco. A gente dando atenção aqui o que ele relata, ele fala arrebatado em pequenino barco. Quando você está num pequenino barco no meio do oceano, porque barco está no oceano, você está, né, perdido, você está sem proteção. Mas ele fala logo adiante, olha, sustinha o leme. Então ele está dando uma noção da imensidão do plano espiritual em que ele onde ele é retirado, conforme você falou, os campos de saída necessários para os espíritos ainda nessa condição evolutiva dessa trilha, porque para espírito superior não tem campo de saída, ele vai onde ele quiser, aí sim, é diferente. Aí ele como está no livro dos Espíritos, na pergunta 89A e 90, porque o espírito vai com a velocidade do pensamento para onde ele quiser. Dependendo da evolução dele, sim. Então, lembrei. Então, esse detalhe, para a gente sempre observar, de que nós estamos, sempre lembrar, nós estamos lidando com espíritos residentes em nosso lar. Né? E não estamos falando do governador, da veneranda, do pessoal da União Divina, não é isso. Então há necessidade desse campo de saída, sim, momentaneamente, para a condição evolutiva do espírito ainda. Ele vai falar por que existem esses campos de saída também, no caso, quando eles vêm à Terra, no livro Os Mensageiros, no capítulo 14.
porque no livro Os Mensageiros, o André Luiz vai visitar um castelo nas trevas, né? O castelo lá do Alfredo e da Ismália, e depois eles vão vir à crosta da terra. E aí ele vem de uma maneira diferente de quando ele veio do final do livro Nosso Lar. E aí o instrutor dele do livro Os Mensageiros, né, o Aniceto, fala para ele o seguinte: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos de trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Então, antes, o André Luiz veio por uma estrada, né, muito bonitinha, pavimentada, vamos dizer assim, aqui no Rio de Janeiro, não é? A gente tem a Via Dutra, que é bem iluminada, bem pavimentada, apesar dos pedágios, mas ela é uma estrada boa de se viajar nela, porque ela é bem conservada. Aí o Vicente perguntou: como assim? Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, né? Aqui na Terra, as nossas estradas, os buracos são um problema. Por cá, nas estradas dos campos de saídas, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem o contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então, esses campos de saída, dependendo da finalidade, do objetivo com que os espíritos vêm à crosta da Terra, ela vai ser bem iluminada, bem pavimentada, ou não, ou vai vir por outro caminho mais pedregoso, vamos dizer assim, a nível espiritual. Mas tudo são os tais campos de saída, para a gente entender por que o André Luiz ele vai encontrar a mãe num barquinho. Porque esse barquinho aqui, como ele diz, é uma embarcação que andava muito rápido e subindo. Porque onde é que já viu o barquinho subir? O que sobe é elevador. Então, isso foi uma providência que os espíritos tomaram para ele não se chocar. Como aqui o Aniceto está falando nos Mensageiros, que dependendo do espírito que vai vir à Terra, ou ele vai vir por uma estrada toda bonitinha, florida, como ele diz aqui, principalmente para aqueles que vão ter que reencarnar. Vamos supor, vem fazer uma visita aqui na Terra. No livro... Meu Deus, como é o nome daquele livro? Aquele livro que... Escola no Além. Que a Cláudia Galassi escreve, mostrando o trabalho com as crianças desencarnadas. Uma das meninas é trazida em casa para conhecer a família nova. Quem vai, eu acho que é a pequena Vera, se eu não me engano. E quem vai recebê-la é a tia, porque a mãe havia ligado as trompas. E aí ela vem para conhecer a tia, sua nova mãezinha. Então, nesse tipo de viagem, que esse espírito que vai começar a fazer a ambientação, ele não pode vir por uma estrada toda, né, cheia de perigos, de obstáculos e perigos, que no caso aí são espirituais, né? São espirituais. Ele tem que vir por um caminho mais... E o André Luiz... Não é? Para ele não se chocar, porque no livro dos Espíritos, tá com o livro dos Espíritos aí, Marco, a mão? Claro. Página, eu acho que é a pergunta 89, quando diz que você pode ir com a velocidade do seu pensamento. Isso. Peraí. Vê aí. Ver aqui. Para qualquer lugar. Os espíritos gastam, pergunta 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim,
mas fazem-no com a rapidez do pensamento. A 89A. Aí a letra A, Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, né? A alma não está em um lugar, em um lugar assim, circunscrito. Não é? Sim. É isso que ele quer dizer. A alma não está num lugar circunscrito. Onde a alma está, onde o pensamento vai, a alma está, aí estou eu. Isso. E para o espírito aqui fica muito mais. No livro, nos domínios da mediunidade. Mas antes disso, a 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir, já que o pensamento, né? Resposta: ocorrem ambas as coisas. Aqui o André Luiz está tendo a noção que está indo num barquinho. O espírito pode muito bem, se o quiser, se dar conta da distância que percorre. Mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende da sua vontade e de sua natureza mais ou menos depurada. Então a gente depreende que o André Luiz, esse barquinho é para não chocá-lo, e também pela condição evolutiva dele, porque ele não é um espírito superior, ele ainda não consegue, por si mesmo, fazer esse transporte com a velocidade do pensamento. Até porque que a gente está falando isso, né? Até porque ele fala aqui, olha, ele está numa proveitosa fadiga dos que cumprem o dever e uma vigília vai ser agradável. Ele fez a prece dele. Então, não esquecendo que o André Luiz ainda é um doente aqui. Ele é um trabalhador se recuperando daquilo que ele fez para ele mesmo. Então, ele não pode sofrer, ele está no esforço, e os espíritos não vão deixar de sofrer impressões que para ele iam lhe perturbar, além do que ele vai reencontrar a mãezinha. Isso. No estado em que ela está, no lugar onde ela está, no estado superior. Então ele não pode sofrer qualquer coisa, ele tem um caminho para isso, tem um caminho certo para isso. O campo de saída dele é como se tivesse uma seletiva. A gente tem a Avenida Brasil. Quem conhece o Rio de Janeiro. E tem a seletiva. A seletiva, na época das Olimpíadas, que teve aqui no Rio de Janeiro, tinha uma seletiva só para os atletas irem para lá e tal, para os jogos, né? Uma faixa só para eles não perderem tempo, não sofrerem acidentes e tal e tal. Então, é a seletiva. Então, é esse caminho aqui. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos falando de uma colônia que está na periferia do umbral, portanto, com moradores ainda doentes da alma, como o André Luiz. Claro que governado, dirigido por espíritos superiores, é lógico. Tem que ser assim, porque senão, como Jesus falava, que cego guiando cego, os dois caem no buraco, não é? Então é dirigido por governador, pela veneranda, é o pessoal da União Divina. É diferente, né? Então, estamos lidando aqui, estão falando de espíritos doentes, que necessitam de todo cuidado na medida que eles se esforcem para se melhorar. Sim. Certo? Então, esse assunto a gente pode até voltar a ele no próximo programa, porque a gente já está terminando o nosso horário, e é um assunto interessante, né? Que a gente, às vezes, quando a gente só lê, a gente acaba não vendo esses detalhes, né? É interessante porque a gente observa nesses detalhes a imensidão de trabalho que tem no plano espiritual, né? A imensidade de trabalhos que tem no plano espiritual, de tarefas, de situações, de caminhos, né? É uma vastidão, realmente. Nós estamos falando aqui de uma colônia aqui na direção do estado do Rio de Janeiro. Imagina, né, colônias superiores, planetas outros. A gente começa a imaginar isso aí, né? Fica perdido. Como diz o Chico, vamos voltar para tomar um chazinho com torrada. O chazinho, eu acho que o Chico, como era mineiro, era cafezinho e pão de queijo. Cafezinho e pão de queijo, Não é, não? Gente, mas, então, enfim, a gente não estava lá. Está terminando, né? Estamos terminando, agradecendo a todos a companhia, a paciência de nos ouvir, que vocês possam perdoar as nossas falhas, que são inúmeras, mas a gente procura trazer, né, o fruto dos nossos estudos para todos vocês e principalmente para nós, não é?
Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Esperamos ter contribuído para algum esclarecimento. Fique com Deus. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.